Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo que é tão importante. Você sabe o que é pegada ecológica e o que seria isso no seu condomínio? Para falar desse assunto, chamei aqui Onofre de Araújo, meu parceiro, diretor-geral da iCycle, portal iCycle. Obrigado pela presença, Onofre. É um prazer, Alexandre, estar aqui com você, prestigiando o Condomínio Sustentável. Acho que a gente vai ter um papo bem legal e ajudar o pessoal a conviver melhor no seu condomínio. É isso aí. O que seria a iCycle, Onofre? O iCycle é uma plataforma de conhecimento, é uma plataforma digital de conhecimento sobre consumo sustentável, Alexandre. A gente oferece conteúdos para o usuário final sobre todos os aspectos relacionados a como o sujeito consumir melhor, reduzir seus impactos de consumo socioambientalmente, e também oferecemos solução para a geolocalização de postos de descarte de resíduos os mais variados em todo o território nacional. Então, se você quer descartar um perfil de embalagem, se você quer descartar eletrônicos, se você quer descartar medicamentos vencidos ou que o valha, nosso portal, através do seu CEP, do seu endereço, você consegue identificar onde próximo do seu local você pode se dirigir para descartar esse tipo de resíduo, caso a sua prefeitura não lhe ofereça um serviço de coleta seletiva adequado. Legal. A gente também oferece um marketplace de produtos redutores de pegada ambiental, tudo aquilo que a gente aprende com os conteúdos que a gente produz e divulga. A gente identifica marcas e produtos que tenham esse efeito de redução de impacto socioambiental por meio do consumo. É uma plataforma bem legal que eu convido vocês a visitarem. A gente já está aí há mais de 10 anos no mercado e, enfim, tem sido uma experiência bem legal. Bacana. E como você chegou nisso? Como que abriu o portal iCycle? Somos em 4 sócios e somos oriundos do meio corporativo, onde nós tivemos diversas experiências e aprendemos bem como funciona o mercado financeiro, como funciona o mercado digital, o mercado online. Nós nos apaixonamos pelo mercado de internet e resolvemos empreender. Chega uma hora na vida da gente que a gente quer dar um salto um pouco diferente, mais independente, e a gente formulou a ideia do iCycle. Em 2010 a gente entrou em beta. E vimos desde então construindo uma trajetória bem legal, de muito impacto. O iCycle é uma empresa B certificada, a gente é capaz de comprovar o impacto socioambiental do nosso negócio e tem sido bem interessante, fomos bem acolhidos por essa demanda de mercado. Mas como que mudou aí a chave? Você era de mercado, foi para a área ambiental, como que deu essa virada de chave? É importante, Alexandre, a gente tentar identificar quais são os desdobramentos dos nossos potenciais, né? Como é que os nossos potenciais impactam a sociedade em que a gente se insere. Foram experiências muito boas, muito interessantes no segmento corporativo, e todo esse aprendizado me fez crer, e aos meus sócios, que talvez nós pudéssemos ser capazes de gerar algo especial para a sociedade que a gente se insere. E é muito interessante porque as startups, as empresas novas, elas têm a oportunidade de, ao conceberem seus modelos de negócios, já identificarem como se moldarem, como se prepararem para que seja um negócio de impacto. Eventualmente, grandes empresas têm uma dificuldade um pouco maior de adequar o seu negócio, que vem de tanto tempo na estrada, a um impacto positivo, que não somente os importantes impactos são a geração de renda, geração de trabalho e por aí vai. Então, essas empresas elas conseguem já se configurar no ambiente de negócio de uma maneira positiva do ponto de vista do impacto que ela gera. Então, o iCycle ele foi previsto dessa forma, era uma premissa de você ter um negócio de impacto que pudesse gerar benefícios para a sociedade, trabalhar com pessoas com as quais nós tivéssemos grande prazer em fazê-lo, levar uma comunicação boa para o público na internet, porque a gente acredita que é um meio de um potencial enorme, e focado no usuário final. E lembrando que você ou já foi síndico, né? Pois é, eu já tive experiência de síndico, tive uma experiência transformadora no meu condomínio. Foi bem interessante. Ser síndico não é fácil, né, Alexandre? Você sabe disso. Mas foi uma experiência legal, onde esses conceitos eu tentei aplicar
junto com a nossa comunidade, né? Porque o condomínio ele é uma comunidade e quanto mais os integrantes se perceberem como uma comunidade, isso torna o trabalho muito mais agradável e valioso, né? Eu sempre falo assim, o condomínio, né, ele não é um detalhe na cidade, né? Hoje ele é um dos principais atores, né, de impacto, né? Porque se você pensa aí, hoje nós temos só na cidade de São Paulo mais de 30 mil condomínios, né? Então, a maioria do resíduo é gerado nos condomínios, né? A maioria da água, da energia é consumida nos condomínios, né? Então, e nos residenciais em operação, né? Acho que tem muitos em construção, geram impacto também, né? Tem muitos comerciais, mas se você for pensar ali, a maioria, né? 90% dos condomínios são residenciais, né? E como que essas pessoas entendem, né? Os inputs e os outputs, né? Do que se gera ali nos condomínios, né? Sim, e é um segmento de muitas oportunidades de melhoria, Alexandre. Enfim, você trabalha nesse segmento já há tanto tempo, com tanta excelência, você sabe disso e você ajuda os condomínios nesse sentido. Legal. E, bom, eu acho que uma questão, né, que aqui até o tema, né, do nosso programa aqui é a pegada ecológica, né? O que seria isso? Como que se insere isso nos condomínios? Eu acho que é um conceito tão importante que eu não sei se o nosso usuário de casa sabe. Eu vou tentar associar, então, esse conceito ao tema do nosso encontro aqui, né? O termo ecológico quer dizer, eco é oikos, né, que é casa, nada mais razoável de pensar, não é isso? E logos, né, que é saber, que é aprender, é pensar sobre. Então, o ecológico é isso, né? É pensar sobre a casa, é pensar sobre o seu habitat, é pensar sobre o ambiente que você habita, sobretudo. E a questão de pegada é a marca, não é? É a marca que você deixa no ambiente em que você se insere. E essa marca ela pode ser uma marca positiva, ela pode ser uma marca que degrada o ambiente. Então, o conceito de pegada ecológica ele busca trazer para o interlocutor essa noção. E é importante a gente tentar identificar isso, né, num amadurecimento da nossa civilização, sobre os caminhos que a gente escolhe. Se a gente está falando de pegada ecológica, de quais são as marcas que a gente deixa na nossa casa, o condomínio ele é um conjunto de casas, né? Ele é uma grande casa. E talvez a gente pudesse pensar de uma maneira não arrogante, porque a biodiversidade preconiza, além da espécie humana, diversas outras espécies, a gente poderia pensar esse nosso habitat global como uma grande casa, por que não como um grande condomínio? Exatamente. Né? E esse condomínio, quem mora no condomínio sabe que às vezes você tem um vizinho barulhento, às vezes você tem um problema de esgoto, às vezes você tem um problema de sensação térmica elevada. Então, se a gente imaginar a questão da pegada ecológica como os elementos da Terra, né? Eu não quero parecer romântico, mas é só para fins didáticos, né? Você, para viver bem, você precisa de uma água limpa. Sim. Né? Você precisa de uma água legal para você poder se hidratar, né? Para você se higienizar. Você precisa de uma terra boa, quer dizer, de um solo fértil. Você não pode contaminar esse solo, né? Você precisa de um ar puro. Se você não tiver um ar puro, você vai ter problemas de patologia, né? Exatamente. A questão do fogo, você precisa de uma sensação térmica, você viver confortavelmente no teu habitat, porque se esquentar demais, que a gente vive um problema de disrupção climática, as coisas ficam difíceis. A questão do éter, por exemplo, quer dizer, poluição sonora. Então, a questão da pegada ecológica, você consegue fazer uma associação com as formas de habitar e os impactos. E quando a gente fala em viver em comunidade, que é o que preconiza um condomínio, como a gente é capaz de racionalizar o nosso consumo nesse sentido, quer dizer, como é que eu vou consumir bem a água, como é que eu vou consumir bem a energia, como é que eu vou consumir de uma maneira adequada os recursos que precisam ser utilizados de uma forma adequada. Você comentou da sensação térmica, é impressionante, né? Na prática, quando você chega num condomínio que tem bastante árvore, você sente o clima gostoso, né? Agora você vai, sei lá, na região central aqui de São Paulo, um calor absurdo, mais difícil, né? Exatamente. Então, quer dizer, para viver bem num condomínio, é muito legal que as pessoas se entendam como uma comunidade, né? E que atuem conjuntamente.
e que tenha uma visão mais compreensiva, né, do que se trata a interação entre as pessoas. Eventualmente existe uma necessidade de uma sessão maior, né, de uma tolerância um pouco maior, mas, sobretudo, de um trabalho conjunto de entendimento para que aquela microcomunidade caminhe de uma maneira virtuosa, né, de uma maneira onde seja mais aprazível conviver em comunidade. Eu acho que esse é um bom desafio. Exatamente. E eu acho que você falou um pouco de accountability, né, que até a pessoa ali, o ser, entender a responsabilidade dele, né? Porque a gente vê muitas pessoas jogando a culpa sempre para os outros, né? Para as empresas, para o governo, né? Mas o que você ali na casa, né? Eu sempre termino aqui o programa falando, sustentabilidade começa em casa, né? Qual que é a sua responsabilidade disso, né? E você falou sobre essa accountability, queria que você comentasse um pouco disso. Essa questão de responsabilidade, né? Tem um livro bem legal, um dos primeiros caras a escrever sobre sustentabilidade na ética, propriamente dita, um cara chamado Hans Jonas. Ele tem um livro chamado Princípio e Responsabilidade. Eu acho que às vezes é uma coisa meio careta, né? A gente fala em ética, em responsabilidade, mas já foi o tempo, Alexandre, onde as questões ambientais, socioambientais, eram do universo do romântico, do universo do eco-chato. Hoje a gente lida com questões cotidianas que nos agridem, sobremaneira. E é importante que o nosso olhar, que ele é fundamental do ponto de vista crítico, mas que a gente também seja capaz de fechar um pouquinho o olho e olhar para dentro, e entender onde o sujeito se insere nesse contexto. Onde eu me insiro nesse contexto. Qual é o meu papel nessa necessidade de transformação? No condomínio, por exemplo, quando você fala de resíduo, que é uma coisa que os condomínios geram bastante, você descreveu bem, não é questão de você chegar... O lixo, quando ele vai para a porta de fora de casa, ele não some. E o lixo, que é uma questão que nos agride, né? O lixo, ele nos constrange. É ele que nos constrange. Quando você chega num universo belo, você chega num manguezal, você chega numa praia, você chega numa mata e você vê a poluição ali, você se constrange. Exatamente. Porque é uma coisa que não faz sentido. Exatamente. Né? E aí a gente precisa olhar para aquém da questão do lixo. Né? Sim. E essa questão está lá no começo da cadeia de consumo. As decisões de consumo que o sujeito delibera. Quando ele está ali no supermercado, né? Quando está na loja, comprando uma roupa, exatamente. Estou na loja escolhendo minha roupa, eu estou no supermercado vendo, olhando que marcas são essas. Existe um comprometimento dessas marcas, dessas empresas, com uma trajetória... Porque a gente já nem fala mais necessidade de preservação, hoje a gente já fala na questão da regeneração. A gente precisa regenerar diversos aspectos do nosso convívio, seja do ponto de vista de meio ambiente, seja do ponto de vista de relações humanas. A gente precisa regenerar um pouco isso. Ninguém mais fala com ninguém, né? Às vezes... Cara, e aí olhar lá, que marca é essa? Ela tem realmente um comprometimento? Será que eu não estou excedendo nas embalagens? Será que esse alimento aqui ele não tem um excesso de determinados componentes que, eventualmente, não precisaria ser dessa forma? Exatamente. No meu cotidiano, será que eu não estou incorrendo em algum nível de desperdício? Que desperdício é esse? Isso é mensurável? Será que eu, no trato com as pessoas com as quais eu lido e formo, meus filhos, por exemplo, será que eu estou compartilhando com eles a melhor forma disso lidar? Será que com o meu vizinho eu estou lidando de uma forma bacana? Tudo que envolve, né, essa pegada. E Onofre, você já viu aquele cálculo de pegada ecológica que você faz na WWF? Sim. Não sei se você já entrou. Acho que legal dar essa dica, né, para quem está nos assistindo. Para você calcular sua pegada ecológica, você entra, tem uma calculadora, né? Então você entra no site da WWF e você coloca todos esses pontos que o Onofre está comentando. Qual o seu consumo de carne na semana? Quanto você anda de carro, ou se você anda a pé, ou se você anda de bike,
né? Quanto você gera de resíduo, se você recicla ou não, se você consome água, de quanto, né, você consome de energia, e aí vai sair a quantidade da sua pegada ecológica, né? Que aí fala, se todos consumissem igual você, precisaria de 3, 4 planetas, né? E é assustador, porque eu já fiz esse cálculo, eu não como carne, né? Vou para o trabalho a pé, enfim, tem uma série de equipamentos no meu apartamento para economizar água, energia, reciclo, faço compostagem, e se todo mundo consumisse igual a mim, precisaria de mais ou menos uns 2,5 planetas. Né? Então é absurdo, né, isso, né? Você fala, como fecha essa conta, né? Então, por isso que a gente fala da questão da regeneração, e isso é fundamental. E o sujeito, nós somos uma espécie muito sofisticada, né? Nós somos capazes de conquistas fantásticas, quer dizer, e ao mesmo tempo somos capazes de atitudes pouco racionais. Quer dizer, você falou de carro, por exemplo, a gente precisa de mobilidade, mas, pô, é razoável um veículo transportar um sujeito de 80 quilos, 90 quilos, sendo que esse veículo ele pesa 2 toneladas ou mais, carregando uma pessoa apenas, e com uma ineficiência energética tão grande. Quer dizer, não é que não tem, cara, eu estou trazendo para a gente discutir isso, entendeu? Será que a gente precisa um elemento, uma embalagem tão importante, um material tão importante quanto o plástico? Hoje existe uma criminalização do plástico, mas é muito difícil a gente conviver numa sociedade moderna sem o plástico. Mas a gente pega esse plástico e usa de uma maneira equivocada ao ponto de gerar uma contaminação absurda, que o advento dos microplásticos, que esse plástico se fragmenta e vai para rios e mares, entra na cadeia alimentar e volta para nós mesmos. Nós estamos contaminados com plástico, quer dizer... Exatamente. O ar que a gente respira, a gente deliberadamente polui porque a gente suga uma matéria orgânica do subsolo e dissipa isso na atmosfera de uma... Nós somos capazes de conquistas tão interessantes, tão sofisticadas, e ao mesmo tempo nós somos capazes de iniciativas que não parecem compatíveis ou racionais quanto ao nível de sofisticação que a nossa inteligência alcançou. E aí, quando a gente fala no consumo, porque o consumo que é determinante nesses diversos aspectos, talvez, trazendo um insight da questão do condomínio, né, que está dentro da cidade, e essa cidade que precisa de sujeitos mais cidadãos. Talvez a gente precise caminhar de uma plataforma, de um pensamento de consumidor para um pensamento cidadão. Sim. Onde esse exercício de cidadania, ele é a compreensão, a busca da compreensão desses diversos impactos que nós geramos e sobre como lidarmos com eles de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais virtuosa, e trazemos essa responsabilidade para nós, porque quer queira, quer não, quando a gente fala de consumo, o consumo é uma opção do sujeito. Sim. E o sujeito consome por meio de seu trabalho, porque aquela grana que você deposita num produto nada mais é do que o teu trabalho. Do seu trabalho. Então, quando você prestigia uma marca com o seu trabalho, com o seu esforço, existe uma certa valorização disso e demandar dessa transformação que aconteça de uma forma mais integrada. E, enfim, passando para dessa pegada que nós conhecemos, né, que o condomínio tem, que as pessoas têm, para dicas de como elas conseguem diminuir essa pegada. O que você falaria aí para o nosso público? Do ponto de vista de um condomínio, né, você tem diversas alternativas, quer dizer... as contas mais elevadas do condomínio, né? Vamos pensar assim dessa maneira, que o síndico sempre está bem atento, lógico, né? Porque tem que ser razoável. A gente está falando aqui de energia, de água, de pessoas, não é? Quando a gente fala de energia, os síndicos que estão aqui ouvindo, muitos deles já devem ter tomado diversas iniciativas de eficiência energética. É um caminho muito importante, né, para reduzir o desperdício, porque as emissões atmosféricas estão diretamente relacionadas ao consumo de energia, à produção de energia. Eficiência energética é uma boa, porque poupa recursos e torna mais econômica a conta do condômino. Como você transformar o seu parque de iluminação em
de uma forma mais razoável, por LED ou que o valha. Geração distribuída, hoje a gente já tem isso implantando. E, quer dizer, tem muito condomínio que já está adotando isso, você ser capaz de captar a sua própria energia. Isso aí é fundamental. Existem diversas rotinas de automação condominial que também contribuem para a redução desse tipo de consumo. Os elevadores mais modernos, eles são muito mais eficientes energeticamente também falando. Quando a gente fala de água, é muito pouco razoável você imaginar que você tem uma empresa de saneamento, aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp, que investe tantos recursos para poder purificar a água que nós bebemos, e essa água que passa por um processo tão oneroso e valioso, você despejar essa água para limpar uma calçada, para você fazer uma rega. É pouco razoável. Sim. Essa água é para consumo. Interno, não é isso? Como se fala na farmácia. Então, você ter rotinas de captação de água de chuva, você contratar água de reuso dessa própria empresa, são iniciativas. Enfim, existem diversas opções. Você falou de você poder arborizar o teu espaço, seja do ponto de vista de atenuar e trazer uma percepção aprazível do ponto de vista visual, que reduz o estresse das pessoas, mas também a absorção de calor do ambiente, as questões de jardinagem. Tem diversas questões que os síndicos que nos assistem, os condôminos que nos assistem, poderão E até atuar. falando de resíduo, acho que eu queria que você enfatizasse aquela solução que a iCycle tem, né, de busca de soluções para descarte de resíduos. Porque muitos condomínios realmente não têm uma solução privada ou pública Claro. que atenda a gestão de resíduos, e a iCycle também é muito conhecida por essa tecnologia. O nosso trabalho, a gente tem uma equipe que busca mapear postos de entrega voluntária dos mais variados tipos de resíduos. Então, se você está falando de eletrônico, vestuário, lâmpadas, enfim, medicamentos vencidos, que é mais difícil, né? Enfim, se você não tem a coleta seletiva, o medicamento nem pode ir pela coleta seletiva, eletrônico também não. Você entra no nosso site, www.ecycle.com.br, ecycle.com.br, e você digita ali o seu CEP e a gente vai buscar um lugar para você se dirigir e descartar os teus resíduos. E isso é muito importante, Alexandre. Do ponto de vista de uma economia de resíduos, é fundamental que a gente recicle, né? Que a gente devolva esse material para o ciclo produtivo, as matérias-primas desses materiais para o ciclo produtivo. Eventualmente, algumas soluções não estão disponíveis, algumas prefeituras não oferecem a coleta seletiva e o sujeito tem dificuldade. Agora, se não puder reciclar, cara, não deixe escapar. Esse é o recado que eu dou para as pessoas. Aí, a gente está falando de cidadania, eu acho que cidadania é isso. Você deixa um resíduo escapar, esse resíduo inorgânico, e em grande parte são resíduos plásticos, é isso Sim. que determina a contaminação ambiental por plástico. Quer dizer, o plástico, ele sai, plástico de uso único, que o vale, e ele é carregado pelo vento, e ele vai parar na fossa, e ele vai cair no rio, ele vai cair no mar, ele vai sofrer um processo de fragmentação, e ele vai devolver. E o plástico, quando ele está disperso no ambiente, quando ele está nos líquidos, ele tem uma capacidade, uma propriedade de absorção dos elementos químicos dispersos no ambiente. E diversos desses elementos químicos são nocivos, são tóxicos. Exatamente. Então, que fala que, inclusive, já está voltando até no alimento, na própria água. No sal. No sal, nos peixes, em mamíferos que se alimentam desses peixes, em nós mesmos. Já há pesquisas que apontam nanoplásticos no nosso organismo. Então, quer dizer, cara, não deixa o plástico escapar. Ele é fundamental para a vida moderna, mas essa consciência do sujeito de não permitir, é de dar dó você andar na rua e você identificar plásticos soltos no ambiente, bitucas de cigarro, como pode? A pessoa tem todo o direito de fumar e é uma opção própria, mas dispersar a bituca, que é acetato no ambiente, isso vai virar microplástico. Exato. Não dá. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Muito bom sempre falar com você, Onofre. Um prazer. Eu falo que você tem um dos melhores português da minha convivência. Ninguém tem um português melhor. Não, você é muito generoso, Alexandre. Por favor. Legal. Obrigado. Bom, suas considerações finais aí para o nosso público, por favor. Alexandre, foi um prazer, obrigado pelo convite, a oportunidade de conversar com o canal Conde TV, falar sobre condomínio sustentável. Eu acho que a gente realmente precisa desse amadurecimento do sujeito. A gente precisa progressivamente levar o nosso nível de cidadania para outro patamar, porque eu tenho certeza que o potencial da espécie humana
é enorme. A gente tem condições de fazer coisas fantásticas. E a gente ser perene, porque ser sustentável, Alexandre, é assim, a sustentabilidade, às vezes, ela fica já meio até desbotada. Mas sustentabilidade, cara, é perenidade da vida. É perenidade da vida. É você criar as condições para que a gente possa estender a vida das espécies ao longo do tempo, o quanto mais for possível. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem viver. Sim. As espécies precisam viver. E eu acho que o caminho da harmonização não é a questão romântica, é sobre como lidar as relações intersubjetivas, as relações com o ambiente, com as outras espécies, de uma forma harmoniosa. É isso que garante essa perenidade. E não outras opções. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer, Ale. Valeu, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo. E não se esqueçam também, sustentabilidade começa em casa.